Senhor, escute a oração do teu povo. Nós estamos aqui porque queremos mais do Senhor, queremos ser alimentados pelo Senhor. Nos dê essa porção que vem de Ti, nos dê essa porção do Teu Espírito, nos dê essa porção da Tua Palavra, que o nosso coração saia aqui nessa noite fortalecido, Senhor Deus, cheio da Tua presença. Fala conosco, Senhor. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quando nós falamos sobre o amor de Deus, nós falamos de um Deus que nos aceita, do jeito que nós somos, apesar de quem nós somos. Deus primeiro nos aceita, Deus primeiro nos ama, e é através dessa aceitação e desse amor que nós somos então transformados e restaurados por Ele. E hoje nós vamos falar sobre o Deus que nos perdoa, o Deus que nos ajuda a perdoarmos a nós mesmos, e o Deus que nos capacita com o Espírito para perdoarmos uns aos outros. Mas quando nós falamos sobre o perdão de Deus, nem sempre é um assunto muito interessante, sabe por quê? Porque nós temos dois extremos. Tem muita gente que ouve a palavra perdão de Deus, um Deus que perdoa, não se sente muito atraído por essa mensagem, pelo simples fato de não se achar um pecador. Mas eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Existe neste mundo pessoas bem piores do que eu. Então quando se fala de um Deus que nos perdoa, a pessoa sente, às vezes, puxa, essa mensagem não é para mim, porque eu não sou tão ruim assim. Eu não sou tão pecador. Não é difícil para Deus me perdoar. Essas pessoas correm o risco de não enxergar quem de fato elas são. Que não depende da sua quantidade de pecados. Porque qualquer pecado, seja um ou seja 1000, é uma ofensa contra um Deus santo e perfeito. E todos nós precisamos do perdão de Deus. Mas existe o outro extremo, daqueles que muitas vezes se consideram pecadores, que cometeram falhas na vida sem perdão, e por causa às vezes dessa condição dos seus erros, fracassos ou escolhas erradas, acha que diante de Deus não tem mais jeito, que diante de Deus não há mais restauração, que diante de Deus não há mais oportunidade. Para essas pessoas nós precisamos lembrar que para Deus sempre há uma segunda chance. Não importa qual seja a sua realidade, se você é daqueles que se acham poucos pecadores ou se acha muito pecador, Deus quer tratar a sua vida nessa noite, amém? Eu vou mostrar uma foto para vocês de um bicho aqui, um monstro que invadiu a minha casa agora recentemente. Eu estava indo para dormir, meus queridos, minha esposa falou, João, eu vi um vulto passando lá na nossa cozinha. Eu já sabia, eu já estava, na verdade é uma lagartixa doméstica, entendeu? Eu já estava dando nome já de Godzilla para ela, a Érica não sabia. Mas ela já está morando em casa já faz um tempo, está um tempo morando em casa. Mas aí a Érica falou, não, vai lá ver, né? Eu já imaginava que era essa lagartixa, eu fui. Olhei embaixo da geladeira, ela me olhou com toda a fúria dela. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu voltar, vou dormir e falar que não vi nada. Falar para ela que não era nada. Porque vai ser uma dureza. Mexer geladeira, tirar sujeira embaixo da geladeira. E se esse bicho corre, vai para outro lugar, e a Érica fica com medo, falar que não vi nada. Mas como um bom marido, corajoso, muito, né? Que tarefa difícil. Fui lá, empurrei a geladeira, que você não entende, é um apartamento, mexer em geladeira, um apartamento, mexi a geladeira e com todo o meu equipamento consegui caçar esse Godzilla. Claro que tudo isso é uma brincadeira, queridos, mas às vezes essa lagartixa é como o nosso pecado. Mas sabe que está lá escondido, está às vezes enfiado em cantos escuros da nossa casa, do nosso coração, da nossa alma. E no lugar de nós enfrentarmos, às vezes a gente fala assim, deixa lá, não faz mal para ninguém. Eu vou fingir que nem está lá. E às vezes a gente faz isso.
Existem muitos pecados como essa lagartixa dentro do nosso coração, que se enfiou nos cantos escuros, que se enfiou na sujeira da nossa alma, e a gente, no lugar de empurrar as coisas, de pôr em ordem, a gente deixa lá. Vou voltar a dormir, vou voltar a fazer o meu trabalho, vou voltar para a igreja, deixa lá, não faz mal para ninguém mesmo. Queridos, eu não sei qual é o seu pecado lagartixa. O que eu sei é que Deus quer limpar a sua alma. Deus quer limpar o seu coração. E às vezes a gente precisa trazer para a luz, para fora, aquilo que precisa ser tratado por Deus. E aí eu tenho uma frase que eu gosto muito, que diz assim: se pela graça de Deus nossos pecados são trazidos à luz, percebemos que eles perdem a sua força. Uma lagartixa no escuro parece um rato, uma lagartixa no escuro parece uma cobra, uma lagartixa no escuro parece uma aranha, mas quando você foca, você vê que é uma lagartixa. O pecado escondido, ele nos consome. O pecado escondido nos escraviza. O pecado escondido nos domina. Mas quando nós trazemos a luz da graça de Deus, quando nós trazemos a luz do amor de Deus, esse pecado, ele é transformado. Mas por que nós temos tanta dificuldade de enfrentar quem de fato nós somos? Por que a gente prefere que a lagartixa fique escondida? Por que a gente prefere que o nosso pecado fique escondido? Primeiramente, queridos, porque às vezes eu e você pensamos que só você ou só eu temos esse pecado ou esse vício. Ninguém passa pela mesma situação que eu passo. Ninguém comete o mesmo pecado que eu cometo. Ninguém enfrenta o mesmo vício que eu enfrento. Queridos, preste bem atenção. Todos nós aqui somos pecadores. Não é só você que enfrenta esse pecado. Não é só você que enfrenta essa escolha errada. Não é só você que enfrenta essa desobediência. Não é só você que enfrenta esse vício. Existem outras pessoas que também passam por isso. Pessoas que, assim como você, como eu, também precisam da graça de Deus. Outro pensamento errôneo que nós temos, que às vezes a gente prefere não encarar quem nós de fato somos, é porque nós pensamos que depois que nós nos tornamos cristãos, nós não caímos mais em tentação, porque afinal Jesus já nos salvou do pecado. Ou alguns vão dizer: não, eu já nasci de novo. Você pode ter nascido de novo, você pode se tornar um cristão, mas você não é perfeito. Enquanto vivemos aqui nesse mundo, ninguém vai ainda estar livre da presença do pecado. Nós só seremos plenamente transformados na eternidade. Você pode nascer de novo, você pode morrer para você mesmo, você pode se transformar num cristão verdadeiro e sincero, mas ainda vai lidar com seus pecados. Mas às vezes nós também preferimos não enfrentar quem de fato nós somos, porque às vezes é melhor fugir de Deus do que enfrentar a ira de Deus. É muito parecido com o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher desobedecem. Diz o texto que Deus visitava o ser humano todos os dias, mas a partir do momento que o homem e a mulher desobedecem a Deus, diz o texto que Adão e Eva fugiram de Deus, porque tiveram medo. Tem muita gente que ainda continua fugindo de Deus. E às vezes essa pessoa que foge de Deus está na igreja. Às vezes essa pessoa que foge de Deus está fazendo oração. Está na igreja, está fazendo oração, mas ainda não conseguiu derramar o coração de maneira sincera. Não expôs toda a sujeira. Alguns assuntos simplesmente fingem que não existe. Como ser tratado? Como receber esse perdão divino e transformador do Senhor? Abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo número 7. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo número 7. Nós vamos ler a partir do verso número 36, tudo bem?
Eu estarei lendo aqui a palavra do Senhor e você acompanhe no seu celular, você acompanhe na sua Bíblia. Se você esqueceu, você pode acompanhar conosco aqui no slide. Os irmãos e as irmãs estão comigo, sim? A palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, pensamento: se este homem, apontando para Jesus, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas, os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou um perfume aos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Eu fico imaginando que dia, a aldeia ficou sabendo que Simão, o fariseu, convidou um famoso Jesus, um mestre, um rabi, que vinha da região da Galileia, homem poderoso no ensino. Ele expulsava demônios, ele curava enfermos, ele fazia o extraordinário, e de repente este homem tem a oportunidade de receber em sua casa esse grande, famoso mestre chamado Jesus. A aldeia toda fica curiosa. As mulheres que foram convidadas com seus maridos se encontram mais cedo na casa, começam a preparar o peixe, começam a amassar a massa do pão, começam a ajeitar a casa. Os amigos do fariseu começam a conversar: e aí, como será que é Jesus? Será que ele é tímido? Será que ele gosta de conversar? Que assunto nós vamos tratar com ele? Aquela aldeia estava agitada, porque o grande Jesus, o mestre poderoso, que estava fazendo grande sucesso ali naquela região, iria entrar então na casa do fariseu chamado Simão. Eu fico imaginando aquela casa, toda arrumada,
Os convidados ansiosos, preocupados, aquela mesa com peixe assado, pão, vinho, aquele banquete muito bem preparado. Não sei se você imagina como que é aquele lugar, mas naquela época a mesa que era feita as refeições era uma mesa baixa, o suficiente para as pessoas comerem meio que reclinados. Então, com um braço a pessoa num travesseiro, num divã, ela ficava apoiada, e com o outro braço ela pegava então um pouco do pão, um pouco da comida e bebia. A tal ponto que os pés ficavam normalmente virados para trás. Num jantar como esse, era típico que outras pessoas entrassem. Não era todo mundo que iria comer, somente os convidados ficavam ao redor da mesa. Mas os curiosos, eu me lembro quando minha mãe contava que quando chegou a televisão na cidade dela, em Pilar do Sul, então a família ficava assistindo a televisão e as outras pessoas ficavam pelas janelas, pelas portas, na varanda, todo mundo olhando a televisão colorida ou em preto e branco. Eu fico imaginando essa cena, as pessoas, os convidados, o dono da casa, Jesus ao redor da mesa, e os demais curiosos ao redor, olhando, tentando ouvir a conversa, se aproximando. E de repente, uma mulher fica sabendo que na casa de Simão, esse fariseu, conhecedor da lei, um homem respeitado naquele vilarejo, iria receber Jesus. Então ela se prepara, se arruma, ela pega o seu perfume que estava depositado num vasilhame parecido com mármore, uma pedra preciosa, e ela então leva e vai em direção a esse jantar. Havia aquela multidão de curiosos, na mesa estavam os convidados principais, e de repente, meio que olhando os detalhes, ela observa os pés de Jesus. E diz o texto que ela se aproxima, e muito provável, como um ato de adoração, como um ato de gratidão, como um ato de louvor, ela começa a beijar aqueles pés. Nós não sabemos exatamente quem é essa mulher, não sabemos qual é o pecado dela. Pode ser que ela seja aquela mulher que foi pego em adultério e que Jesus livrou do apedrejamento. Mas o fato é que essa mulher já tinha se encontrado com Jesus. Jesus, de alguma maneira, já tinha feito a diferença na vida dela. E agora ela estava ali na presença do Senhor, e os pés de Jesus já representavam a presença dEle. E ela então se coloca aos pés dEle em adoração e gratidão. Naquele lugar seco, as sandálias normalmente eram sandálias de couro que tampavam apenas as pontas dos dedos e a parte do calcanhar. Fique imaginando o pé de Jesus cheio de poeira, sujo, e de repente aquela lágrima cai no pé e forma uma lama, a sujeira. E ela então, envergonhada, ela tira o enfeite do seu cabelo, solta as tranças, e ela começa então a tentar limpar os pés de Jesus com aquele barro que ela formou com as suas próprias lágrimas. Aquela cena chama a atenção do anfitrião da casa. E de repente fica sabendo, lá, é a fulana. Olha o que a fulana está fazendo nos pés de Jesus. E aí ele pensa, se Jesus fosse de fato o que ele diz ser, ele saberia que quem está chorando, enxugando os pés com o cabelo, é uma pecadora. E Jesus ouve o pensamento de Simão e diz: Simão, deixa eu contar uma história para você. Havia 2 devedores que deviam para um credor. Muito provável, os fariseus daquela época eram homens bem-sucedidos, eram homens que emprestavam dinheiro. Então, quando Jesus faz essa ilustração que havia um credor que possuía 2 homens que deviam para ele, talvez nessa hora o fariseu se colocou nessa cena: bem, eu sou alguém que empresta dinheiro,
E ele, olha, havia um credor que tinha dívida com 2 pessoas. Um devia 1 ano de trabalho, o outro devia 1 semana de trabalho. E esse credor foi lá e perdoou os 2. Simão, quem que deveria ser mais grato? Simão, já percebendo que Jesus provavelmente estava colocando ele numa armadilha, disse: suponho. A resposta era clara, era óbvia, mas ele não queria dar brecha para ser pego por Jesus. Suponho, mestre, que quem foi perdoado mais. E aí ele colocou então Simão no devido lugar, dizendo: olha, Simão, eu cheguei aqui, os convidados todos tiveram os pés lavados, porque naquela cultura, quando você entrava dentro de uma casa, sempre havia um servo que lavava os seus pés, exatamente porque a refeição era feita reclinada, as pessoas estavam com os pés às vezes próximas uma das outras. Simão, eu entrei aqui e ninguém lavou os meus pés. Simão, você não me recebeu com um beijo, com um acolhimento, mas essa aqui está beijando os meus pés. Ela está enxugando, ela lavando os seus pés com lágrimas, enxugando com o próprio cabelo. Ela está derramando um perfume, olha, sinta esse cheiro, esse perfume que invadiu a sua casa, foi ela que derramou esse perfume. Simão, ela está assim porque ela muito foi perdoada. Filha, os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou, vai em paz. A partir dessa cena e desse encontro tão magnífico, eu queria então conversar com os irmãos sobre como receber esse perdão divino de Deus. Os irmãos e as irmãs estão comigo? Sim? Pode dizer amém? Primeiramente, crer que Deus tem prazer em nos perdoar. Verso 41 e 42 diz assim: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 50 denários e outros 500 denários e outros 50. Como nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Nesse cenário nós temos então o fariseu, mestre da lei, conhecedor da palavra, o anfitrião, nós temos o convidado, Jesus, e nós temos a invasora, essa pecadora. Simão olha então para aquela moça que está enxugando os pés de Jesus com cabelo e jogando um perfume precioso, e ele de alguma maneira se sente superior a ela, dizendo: Jesus dando brecha, deixando que uma mulher como essa encostasse nele. E aí Jesus então tenta lembrar, dizendo: olha, Simão, não importa como é a sua vida, não importa como a vida dela, a realidade, Simão, é que a nossa vida é como essa história. Diante de Deus, todos nós somos pecadores. Diante de Deus, todos nós estamos em falha, afinal, porque a nossa vida, o nosso pecado nos coloca diante de um abismo diante de Deus. Nada que eu e você façamos nos torna merecedores do amor de Deus. Nada que eu e você façamos nos torna dignos da salvação de Deus. Nós só somos amados por Deus, nós só somos salvos por Deus, nós só somos abençoados por Deus porque nós somos salvos pela sua misericórdia. Não importa se você pecou 10, não importa se você pecou 1 milhão, diante de Deus, todos nós estamos em dívida, e não tem como pagar essa dívida, se não for o perdão de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Podemos ser pessoas diferentes, podemos ter um estilo de vida diferente, mas a verdade é que todos nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Não merecemos o seu amor, e se não for o seu perdão, nós não somos nada. O texto deixa bem claro, eram dois
dois homens que tinham uma dívida e os dois não tinham como pagar. Preste bem atenção, as nossas boas ações não são capazes de reconciliar a nossa vida com Deus. Deus é santo, Deus é perfeito. A Bíblia diz que as nossas boas atitudes são como trapos sujos. Queridos, é só o perdão de Deus. É só o perdão de Deus através de Jesus Cristo que nos coloca em reconciliação com o Pai. Por isso, você precisa crer, meus queridos, preste bem atenção. Deus tem mais prazer em nos perdoar do que em nos condenar. Esse é o Deus da Bíblia, que está mais interessado em perdoar do que nos condenar. Não importa se você se acha pouco pecador ou muito pecador, você está diante do mesmo Deus, que mais interessado do que pesar a mão, mais interessado do que te castigar, mais interessado do que te disciplinar, é um Deus que está interessado em te perdoar, porque é um Deus que tem prazer em perdoar. É isso que diz um salmo que nós lemos no começo do culto, Salmo 103, do verso 8 a 10, diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se, cheio de amor leal, não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente, não nos trata conforme os nossos pecados, e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Você pode dizer amém? Deus tem prazer maior em nos perdoar do que às vezes o nosso próprio desejo de perdão. Às vezes nós não estamos tão interessados em nos acertar com Deus. Às vezes nós não temos consciência de que o que nós estamos fazendo está extremamente errado, mas mesmo assim Deus está interessado em nos perdoar e transformar a nossa vida, em nos levar a uma vida de santidade. Deus está mais interessado em nos perdoar do que muitas vezes nós mesmos de buscarmos o perdão. Deus nos ama a ponto de nos perdoar antes mesmo que peçamos perdão. É a parábola do filho pródigo que nós conversamos semana passada. Um filho que saiu de casa, se desfez do pai, pediu a herança antecipado, disse: pai, para mim você é nada, você para mim você está morto para mim, me dá a herança, eu vou curtir a vida do jeito que eu quero, tchau, que o outro cuide de você, eu tenho outras prioridades na vida. E foi. Aí o dinheiro acabou, o cartão de crédito já não passava mais, de débito nem Pix passava. Aí os amigos que curtiram tudo, de repente, eu tenho outro compromisso, preciso ir para casa, tchau, 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 e de repente ele se viu virando lixo, pegando sobra de comida, disputando comida com os cachorros da rua. E ele lembrou: meu Deus, o empregado do meu pai come melhor do que eu. Se meu pai me aceitar apenas como empregado. Ele não voltou pelo peso da consciência, ele voltou por causa do quê? Pelo vazio do estômago. Era um tremendo de um interesseiro. Mas diz o texto que quando aquele rapaz interesseiro virou a esquina, aquele pai misericordioso viu, e não ficou lá esperando: deixa ele voltar aqui para mim ver, porque eu vou dizer tudo que eu guardei todos esses anos. Agora esse filho está aqui na minha mão, está aqui na minha mão, agora eu vou colocar todos os pingos no i. Foi isso que aconteceu? Talvez fosse o que eu e você faríamos. Mas diz o texto que quando aquele filho vira a esquina, aquele pai que tinha sido rejeitado, abandonado pelo filho, que já era um senhor de idade, ele correu. Aquele filho fedido, rebelde, foi abraçado pelo pai, foi beijado pelo pai. O filho começou o discurso de arrependimento. No meio do discurso o filho para: filho, você é meu, você voltou para casa, vamos festejar. Deus está mais interessado em nós do que nós às vezes em nos arrepender. Isso deve quebrar o nosso coração.
Isso deve nos tornar pessoas humildes, para saber o grande interesse do perdão de Deus sobre as nossas vidas. O que eu devo fazer então diante disso? Confessar os seus pecados. Salmo 32, verso 5 diz: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É o salmo que nós damos de autoria de Davi. Um outro texto muito conhecido, 1 João capítulo 1, verso número 8, diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos livrar de toda iniquidade. Queridos, nós precisamos entender que confessar pecados é um meio para experimentarmos a graça de Deus. Para de fazer aquela oração de: Senhor, perdoa os meus pecados. Dá nome da hora, o local, código de barra. Para de pedir para o Senhor perdoar você no amontoado. Confesse, diga os pensamentos, os sentimentos, as motivações, o horário, o local, o site, o valor, o olhar, a palavra, o jeito que foi a palavra. Porque o confessar o pecado é o meio de experimentarmos a graça de Deus. E sabe o que acontece na nossa vida quando nós somos perdoados? A gente para de dar foco no pecado e a gente começa a dar foco naquilo que Deus quer que a gente faça. Porque quando uma pessoa que lida com seu temperamento explosivo, e aí ele se reconcilia com Deus, então ele para de ficar pensando: não, eu não posso falar assim, não, eu não posso explodir, não, eu não posso ficar com raiva. Ele começa a pensar o quê? Eu vou ser mais manso, eu vou ser mais humilde, eu vou ter domínio próprio. Eu me lembro que na minha infância, para ir para a escola, tinha que atravessar um córrego que tinha um tronco de árvore grande, sabe? E aí a gente atravessava morrendo de medo de cair daquele tronco. O que acontecia? Se você ficasse olhando para o córrego, você ia desequilibrar. Então você tinha que olhar para o tronco, ir rápido, e atravessava o córrego. Às vezes a nossa vida é assim, a gente está olhando muito para o pecado: não posso. Começa a olhar para aquilo que Deus quer para a sua vida. Retidão, santidade, domínio próprio. Seja perdoado para não mais focar no pecado, mas focar agora numa vida transformada. Seja perdoado para enfrentar as causas do seu pecado. Qual que é a causa de você ser uma pessoa tão explosiva? O que está por trás disso? O que está por trás disso? Uma pessoa carente que precisa sempre ser reconhecida e valorizada pelas pessoas, nem que isso seja pelo poder? O que está por trás do seu medo? Uma pessoa insegura? O que está por trás da sua ganância? O amor ao dinheiro? Nós precisamos nos sentir perdoados para tentar descobrir o que está por trás desse pecado. Qual é a raiz, qual é a fonte? Por que eu sou tão rebelde assim? Por que eu tenho tanta dificuldade de me relacionar com as pessoas? O que está por trás disso? Precisamos fazer aquela oração do salmista, Salmo 139, verso 23 e 24. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos eternos. Pode dizer amém? Segundo lugar, meus queridos, nós precisamos compreender a necessidade de perdoar a nós mesmos. Verso 1039, de 42 e 45 diz assim: ao ver isso, o que o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Aí no verso 42, Jesus então faz perguntas para ele. Como nenhum dos dois tinham como lhe pagar, lhe perdoou a dívida de ambos. E ele pergunta então para o fariseu: qual deles o amará mais?
E aí no verso 44, ele faz então Simão, o fariseu, que não estava enxergando a situação como Jesus estava, diz assim, em seguida virou para a mulher, é como se Jesus estava olhando para a mulher, mas falando com o fariseu. Está olhando essa mulher? Queridos, esse fariseu que conhecia a lei, e conhecia a palavra, que conhecia os mandamentos, que tinha uma vida ética, que tinha uma vida equilibrada, era um homem justo, era um homem próspero, mas era um cego espiritual. Ele não enxergava quem de fato ele era. Ele não enxergava a arrogância do seu coração. Ele não enxergava a falta de humildade do seu coração. Ele não enxergava a dureza do seu coração. Ele estava cego. E Jesus tenta então fazer perguntas para que essa escama espiritual caísse e ele pudesse enxergar que assim como essa mulher que está tocando nos pés de Jesus é uma pecadora, ele também é um pecador e que precisa do perdão de Deus. Preste bem atenção, queridos, às vezes eu e você, nós somos cegos espirituais, e às vezes nós não enxergamos que nós precisamos do perdão de Deus, e às vezes nós precisamos perdoar a nós mesmos. Você é alguém que já aceitou o perdão de Deus, sim? Você é alguém que consegue perdoar a si mesmo, sim? Porque tem muitas pessoas que creem no perdão de Deus, mas não conseguem aplicar nem na sua própria vida. Eu me lembro de um relato de um pastor que questionou o seu pai, que tinha mais de 70 anos, se tinha alguma coisa que o seu pai se arrependia. E o seu pai contou que há 40 anos atrás, ele um dia pegou o outro irmão, né, desse pastor, e esse irmão não queria ir na escola. Não queria ir na escola, e o pai falou, olha, se você não for na escola, eu vou dar uma cintada em você. Aí o filho bateu o pé e disse, não pai, eu não quero. E ameaçou de novo, você vai apanhar. Não pai, eu não quero. Você, depois da terceira ameaça, o pai foi lá, tirou a cinta. O filho chorou. Aí depois passou um tempo, o pai e a mãe foram chamados na escola e descobriram que o filho não queria ir na escola porque a professora estava agredindo as crianças. A professora estava xingando as crianças, a professora estava humilhando as crianças. E aquele pai então caiu em si, se arrependeu. Puxa vida, eu que estava errado, eu que não estava entendendo. Isso aconteceu há 40 anos atrás, mas quando esse pai começou a contar a história, ele estava chorando. Já aconteceu há 40 anos atrás. Queridos, às vezes é difícil perdoar a nós mesmos, porque muitas vezes perdoar a nós mesmos é necessário ter coragem de reconhecer que a gente erra, coragem de enfrentar o nosso passado que a gente jogou às vezes por baixo do tapete. É difícil às vezes nos perdoar, queridos, porque às vezes nós precisamos enfrentar a sabedoria para enfrentar às vezes as próprias vozes do interior do nosso coração que tenta convencer, mas você não sabe nada, mas você é um teimoso mesmo, não, mas você desiste das coisas. Às vezes o nosso pior inimigo é o nosso próprio coração. O próprio Senhor Jesus já dizia isso, que a fonte de toda a maldade deste mundo é o nosso coração. Às vezes o maior sabotador do seu casamento, da sua vida com Deus, é você mesmo. E às vezes você precisa ouvir menos você e ouvir mais o Espírito Santo. Amém? Perdoar a si mesmo não é fácil, porque nós precisamos às vezes nos libertar do sentimento de culpa. Às vezes a gente fica acomodado. Como não tem como a gente mudar o passado, então não vamos tocar no passado, não vamos falar sobre o passado, a gente se acomoda. Não, queridos, preste bem atenção, o tempo não resolve o passado, o tempo não sara as feridas,
Quem sara e trata o nosso passado é Deus, e somente Ele, amém? Então, você pode se perdoar, porque Deus te perdoou em Jesus. Você pode se perdoar, porque Deus perdoa todo e qualquer pecado. Você pode se perdoar, porque Deus sabe quem realmente nós somos. Salmo 103, verso 13 e 14 diz assim: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor, compaixão dos que o temem, pois sabe que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Salmo 103 diz: Deus tem compaixão da gente, porque Ele sabe do que somos formados. Nós somos pó, nós somos falhos. Perdoe a si mesmo, porque é o primeiro passo que você pode dar para uma vida transformada, amém? Eu queria ler essa frase, que diz assim: quando se perdoa, você reescreve o seu roteiro. O que ocorre na cena atual não está mais preso ao que fez em sua cena anterior. O mau caráter do primeiro ato foi eliminado, e agora no segundo ato, o seu papel é um bom caráter. É como uma história. Se no começo do filme você era o personagem que era do mal, agora no final do filme sua história mudou, você mudou o roteiro da sua história, e agora você é aquele que tem uma vida reta. É assim como essa mulher, que ela entrou nessa casa, sendo chamada de a pecadora, para agora ser conhecida como a mulher do bom perfume. Você não é mais o pecador, a pecadora. Agora você, se crê em Jesus, é aquele que carrega o bom perfume do Senhor Jesus, amém? Para a gente terminar, queridos, para experimentar esse perdão divino, precisamos então oferecer perdão uns aos outros, como um ato de libertação. Verso 48 e 50 diz assim: então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a dizer entre si: quem é este que perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Essa declaração de Jesus é central para a mensagem do Evangelho. Ele não apenas perdoa os pecados da mulher, mas também afirma sua autoridade divina para fazê-lo. O uso da palavra perdoados é forte afirmação do poder de Jesus sobre o pecado. Para a mulher, esse perdão representa não apenas a libertação de sua culpa e vergonha, mas também a restauração de sua dignidade e valor diante de Deus. Essa declaração é uma transformação em sua vida, que simboliza como o perdão de Deus pode transformar profundamente a identidade de uma vida de uma pessoa. Essa instrução "vá em paz" indica agora um estado de bem-estar, de restauração. Agora ela pode experimentar essa paz, ela pode levar essa paz, ela pode oferecer essa paz. Queridos, eu vou ser bem sério, perdoar não é fácil. Perdão só é fácil até o dia que você precisa pôr em prática isso. Sabe por que é difícil perdoar? Porque às vezes perdoar é uma injustiça. A gente tem esse sentimento de injustiça. De repente você está dirigindo o carro, alguém bate no seu carro. Aí você decide perdoar. É justo isso? É justo você perdoar quem bateu no seu carro? É justo você perdoar alguém que deu um prejuízo para você? Queridos, perdoar não é fácil, porque teve prejuízo, seja físico, seja emocional. Quando a gente perdoa, a gente tem esse sentimento: peraí, não é justo isso. Essa pessoa tem que sofrer. Essa pessoa tem que ter consciência do que ela fez. A gente tem dificuldade de perdoar, porque a gente quer justiça. Pisou no meu calo, eu vou pisar no seu. Me deu um tapa, eu vou dar outro. Bateu no meu carro, agora é eu que vou bater no seu. A gente é assim. Queridos, mas por que nós devemos perdoar? Nós precisamos entender que nós devemos perdoar, porque foi assim que Deus fez. A cruz é exatamente isso.
Jesus lá na cruz, Ele carregou os nossos pecados. Aquilo que eu e você merecíamos foi sobre os ombros de Jesus. Jesus lá na cruz, Ele conseguiu ser misericordioso e justo, porque o pecado foi castigado. Mas no lugar de eu e você experimentarmos esse castigo, o castigo foi sobre Jesus. Então na cruz Deus é justo e Deus é perdoador. Então se Deus foi capaz de fazer isso conosco, nós também devemos fazer isso. Efésios capítulo 4, verso 32 diz assim: perdoe como Deus os perdoou. Colossenses capítulo 3, 13 diz: como Jesus os perdoou, perdoem uns aos outros. Jesus ainda disse mais, lá em Marcos capítulo 11, verso 25, diz assim: quando estiverem orando, e se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. É como Jesus estivesse dizendo: quando você estiver orando e você estiver magoado com alguém, para de orar. Para de orar, porque essa oração não vai subir. Se está decepcionado, magoado com alguém, primeiro se reconcilia. Se acerta, peça perdão, porque só assim você vai ser perdoado. Não é isso que a gente faz em toda a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas como nós. Queridos, eu queria deixar essa frase, que diz assim: quando a gente perdoa, você liberta um prisioneiro, e descobre que o prisioneiro na verdade era você mesmo. Às vezes você acha que o ato de não perdoar é você manter aquela pessoa. Não, eu não vou perdoar porque ela não merece, não vou perdoar porque não é justo, ela precisa sofrer as consequências. Mas a partir do momento que você não perdoa, você está aprisionando essa pessoa a você. Você está aprisionando essa pessoa à sua mágoa, ao seu rancor. E quando você perdoa, você liberta quem te machucou e você liberta você mesmo. Por isso que o apóstolo Pedro, em sua carta, disse assim, em 1 Pedro capítulo 4, 8: sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Esse amor que foi derramado sobre a sua vida é capaz de perdoar uma multidão de pecados. Então perdoa, porque o poder do amor de Deus e do perdão de Deus é maior do que qualquer mágoa, é maior do que qualquer rancor, é maior do que qualquer pecado. Se liberte e liberte outras vidas, pelo perdão do Senhor, amém? Queria convidar que a banda viesse aqui à frente. Quando a banda se prepara, eu queria deixar 2 perguntas para o seu coração nessa noite. A primeira é: como você se identifica com a mulher pecadora da história? Quais são os sentimentos que surgem ao pensar sobre suas falhas e pecados diante de Deus? Tenta se colocar na história como essa mulher pecadora. Tenta imaginar o que um dia Jesus fez na sua vida. Te perdoou, te restaurou, te deu uma nova história, um novo roteiro. E agora você está diante do Senhor. Quais são os sentimentos que vêm no seu coração? Talvez você é alguém que precisa ter mais consciência do perdão de Deus para ser uma pessoa mais agradecida diante de Deus. Talvez você precisa ter maior consciência do perdão de Deus para que você busque o Senhor da mesma maneira que essa mulher buscou, com devoção, com entrega, com adoração. Esse mesmo Senhor que estava nessa casa, é o mesmo Jesus que está aqui. Estamos diante dele. Qual é o sentimento que tem no seu coração? Gratidão, adoração, alegria, sabendo porque ele te perdoou, ele te ama, ele te deu uma nova história. Então adore, agradeça, permita que essa gratidão invada seu coração. Segunda pergunta:
Simão, o fariseu, teve dificuldades em reconhecer sua própria necessidade de perdão. Você já se sentiu superior a outros por causa de suas próprias ações e escolhas? Como isso afetou sua capacidade de perdoar e amar os outros? Às vezes, você tem dificuldade de oferecer perdão, porque você não entende o quanto Deus te perdoa. Quando também os seus pecados são uma ofensa diante de Deus, e mesmo assim Ele te deu uma segunda chance, uma terceira chance, quarta chance, quinta chance. A partir do momento que você entender o quanto você é perdoado, talvez esse sentimento de orgulho, de superioridade saia do seu coração, e você tenha coragem de perdoar, e com esse perdão libertar quem te machucou e libertar o seu próprio coração. Vamos ficar em pé? Vamos cantar? É uma música que fala sobre perdão, sobre graça. Talvez você faça dessa oração, essa canção a sua oração. Senhor, me dê mais dessa graça, me dê mais desse perdão, me ajude a levar para dentro de casa, me ajude a levar para o meu ambiente de trabalho, me ajude a levar para o meu dia a dia. Talvez essa graça, esse perdão, são para pessoas que você nem convive mais. Não importa. Hoje é tempo de você encontrar, se reconciliar e ser liberto pelo perdão do Senhor. Vamos cantar. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou. Eu sou, mais forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir